134. Salmo 134. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Nos diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejais temido. Repetindo: mas contigo está o perdão, para que sejais temido. Amém? Vamos orar. Deus, te louvamos pela sua palavra, que é fiel e digna de toda aceitação, em nome de Jesus. Amém? E graças damos a Deus. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência falando sobre o perdão. Aqui no Salmos 130, o autor, ele faz confissão dos seus pecados e tem a esperança no perdão. Ele confessa o que ele pecou, o que ele falhou, o que ele errou, sem intenção, que o pecado é quando a pessoa erra sem intenção. E ele ora a Deus para alcançar o perdão. Ele alcança esse perdão de Deus e ele afirma dizendo: mas contigo está o perdão. Porque ele encontrou o perdão em Deus. Mas em Deus está o perdão. Deus é Deus de perdão. O homem pecou desde o Éden. E Deus, ele perdoou o homem desde o Éden. Através de Adão e Eva, toda a descendência pecou, como Davi disse: em pecado me concedeu minha mãe. Mas Deus é Deus de perdão e envia Jesus Cristo para perdoar todos os homens, para que todos os homens olhassem para a cruz, o sacrifício de Jesus, fossem perdoados dos seus pecados. Deus é Deus de perdão. Na Bíblia, perdão significa absolver e não condenar. Então, Jesus veio ao mundo para absolver. O pecado gera morte, mas Jesus, com perdão, veio absolver o homem da condenação. Então, pecado significa absolver, não condenar. Por isso que Jesus disse à mulher adúltera: eis que eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Quando os acusadores dela o levou a Jesus para, segundo a lei, apedrejar, Jesus disse: eu não te condeno. Onde é que estão os teus acusadores? Após ele dizer que não tem pecado, atirem a primeira pedra. Todos saíram dali porque examinaram e viram que tem pecado, e Jesus perdoa aquela mulher. E Jesus pregou o evangelho de perdão. Jesus falou sobre o perdão. Pois quem não perdoa
perdoar para ser perdoado. É sobre isso que vamos falar. O poder que tem o perdão. Mateus 6, 14 e 15. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre a oração modelo. Ensina ali sobre como o homem deve orar. E ele fala sobre a importância do perdão. No versículo 14 e no 15 encontramos esse respaldo. Quando ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso aqui é uma bênção condicional. Se perdoar aos homens, o Pai também o perdoará. Para o homem receber o perdão do Pai, ele precisa perdoar quem ofendeu ele. E no verso 15, se porém não perdoardes os que te ofenderam, também o vosso Pai não perdoará. Não terá bênção do perdão, se não liberar a bênção do perdão, não tem a bênção do perdão. Então o poder do perdão é que perdoando é que somos perdoados por Deus. Então, para a gente receber o perdão de Deus dos pecados que foram gerados em nós através de Adão e Eva, e também dos pecados que nós cometemos, nós precisamos perdoar. É perdoando que somos perdoados. É isso que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar os outros. Retribuir esse perdão aos outros. O perdão que nós alcançamos de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo, é perdoando que vivemos melhor. Mateus 18, 31. Esse texto é muito interessante. Mateus 18, 35 nos diz: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto fala sobre o pecado de um irmão. Primeiramente, o Senhor tinha um servo. E esse Senhor tinha um servo que o devia. Ele vai e cobra esse servo. Me paga o que você me deve, senão vou levar você preso e a sua família. Como era de costume, desde o Antigo Testamento, de que as dívidas podiam ser pagas através da pessoa serem presas da sua família como escrava. E então, esse senhor chamou o seu servo e disse: me paga, senão te prendo junto com a sua família.
ele diz: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não me prende minha família agora. Me dá mais uma oportunidade. Insistiu tanto. Aquele senhor perdoou aquele servo. Deu mais uma oportunidade. Quando aquele servo sai, ele encontra um servo que devia a ele. Ele chama e diz: me paga o que você me deve, senão será preso. Aquele servo já diz para ele: me perdoa, eu vou te pagar. Ele não aceitou, não perdoou e prendeu aquele servo que devia a ele. O rei ficou informado de que aquele que ele perdoou não perdoou o outro. Quando teve diante dele, chamou ele e disse para ele: agora eu te perdoei. Era para você fazer o mesmo com o próximo e você não fez. Então agora você será preso. Essa passagem aqui é uma parábola, é uma comparação, dizendo que o reino dos céus é semelhante a esse fato. Esse rei, esse Senhor é Deus, que liberou o perdão através de Jesus Cristo. E esse homem que foi perdoado e o outro que não perdoou somos nós. Quando nós queremos o perdão de Deus e não perdoamos os outros, nós estamos como esse servo que recebeu o perdão e não perdoou. Nós estamos nessa posição. E aí o reino do céu é semelhante a esse fato. No verso 35 que lemos diz: assim vos fará também o Pai Celestial, se não perdoar. Que não perdoar, não será perdoado. Será preso, como aquele homem foi preso. Ou seja, quando perdoamos uns aos outros, vivemos melhor. Imagine, aquele senhor perdoou aquele servo. Aquele servo perdoou o outro. O outro já perdoou o outro. E assim a vida se torna uma vida melhor, perdoando uns aos outros. Ali agrada a Deus. E eu fiz uma pesquisa segundo a medicina, Sociedade de Medicina Comportamental, falando sobre o perdão. E diz que quem perdoa tem mais saúde. A falta do perdão traz doenças sentimentais, que essas doenças são transmitidas e descarregadas no corpo físico, gerando emoções negativas, desempenhando mal-estar. Porém, o perdão cura o homem. O perdão cura de doenças físicas. O perdão combate a insônia, nervosismo, ansiedade, depressão e melhora, fortalece o sistema imunológico. Jesus pregou o perdão. Deus liberou Jesus, que trouxe o perdão para os homens. E nós devemos liberar perdão. Terceiro ponto do poder do perdão é perdoando que somos livres. Olha o que é que Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 diz: toda amargura,
ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros misericordiosos, benignos e perdoando-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Então a carta de Efésios nos traz essa orientação, perdoando que somos livres de quê? De tudo isso. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, enfim, são sentimentos que não nos faz bem. Quando a gente perdoa, a gente é livre desses sentimentos que andam agindo interiormente na vida das pessoas. É perdoando que somos libertos de ressentimentos. É perdoando que tiramos amargura, todo tipo de ira e de ressentimentos que nos traz prisões emocionais. Quando a gente perdoa, a gente é livre das prisões emocionais. Então, queridos, nesta noite aprendemos sobre o poder do perdão. E vimos aqui 3 exemplos do poder do perdão. Quando a gente perdoa, somos perdoados. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Segundo, é perdoando que vivemos melhor. Se perdoares uns aos outros, o mundo será um mundo melhor. A vida será uma vida melhor. E é perdoando que somos livres das prisões internas, emocionais. Quando a gente perdoa, a gente é livre das doenças internas que se materializa no corpo humano e leva muitas pessoas a procurar medicina. Então, nós vimos aqui o poder que tem o perdão. E Jesus nos perdoou e ensinou que devemos perdoar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e guarde essa palavra em vossos corações.